Boa noite, povo de Deus, amém? Que alegria de estar aqui nessa noite. Tenho certeza que o Senhor marcou esse dia para que nós venhamos viver algo poderoso com Ele, amém? Você está feliz de estar aqui nesse domingo? Amém? É uma gratidão poder servir ao nosso Deus. Quero agradecer a vida do pastor Luciano, um homem de Deus incrível. Que homem cheio de Deus é esse pastor dessa igreja linda, maravilhosa, amém? Irmãos, não vamos demorar, eu queria começar me apresentando. Eu me chamo Daniel, amém? Atualmente sou membro da Igreja Batista Atitude, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma pergunta, alguém aqui nasceu no Rio? É carioca? Olha, tem uma galera. Agora você que levantou a mão que é carioca, abaixa. Agora, existe alguém aqui do Espírito Santo que já visitou o Rio alguma vez? Olha quanta gente. Tá melhorando. Agora vamos lá. Quem aqui nunca foi no Rio? Olha, um monte de gente. Se você tem medo do Rio, não precisa ter. Tá bom? É que as pessoas falam muita coisa sobre o Rio de Janeiro, né? Pergunte pro seu amigo que já foi ou aquele que já morou lá. É tranquilo. Às vezes sai do comando, né? Sai do controle, mas é tranquilo. Brincadeira. Tenho 27 anos. Eu comecei no ministério muito novo. Desde os 18 anos eu vivo uma vida integral para o meu Senhor. Eu tenho certeza que Deus trouxe aqui não só para mais uma noite, mas para uma noite de entendimento de quem nós somos em Deus. Você é um filho amado por Ele. Então carregue essa identidade do Senhor. Amém? Eu queria ministrar a palavra de hoje que se chama Desafiando o Medo de Afundar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? Eu sou esse aqui. Tá vendo? Isso foi ontem, lá na Iba Vitória. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35, diz bem assim: Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que ela começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestres, não te importas se morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntando uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode fechar sua Bíblia. Jesus, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor Deus, ministrada ao nosso coração nesta noite. Muito obrigado porque o Senhor nos encontrou quando nós nos encontramos com a sua palavra. Fale com teus filhos aqui nessa noite, Pai, que não seja somente mais uma noite de culto, Pai, mas uma noite onde nós nos entregamos completamente para você, Pai. Muito obrigado, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amados, como eu disse, o tema dessa mensagem é desafiando o medo de afundar. A Bíblia, ela relata várias histórias dizendo sobre homens dentro de um barco, Jesus dentro de um barco com os discípulos. A gente acabou de ler uma, mas no Antigo Testamento também tem Jonas entrando num barco e acontece uma tempestade. E no Novo Testamento tem Jesus com Simão entrando no barco numa pesca maravilhosa. Existem várias histórias na Bíblia relatando esse momento. Se você nunca andou de barco, eu já andei uma vez e foi bem complicado.
porque no dia teve muito vento. E eu lembro que o capitão, né, do barco falou assim: fiquem tranquilos, porque isso aqui que está acontecendo é normal. Falei: não tem como ser normal. Se eu estou num lugar que eu não sinto segurança, algumas situações delas não parecem normais. E a gente está diante de um momento muito importante. Aquela tempestade estava apavorando os discípulos. Você precisa entender que nessa passagem eles se esqueceram quem estava no barco com eles. E isso é normal, isso pode acontecer comigo e com você. A gente às vezes esquece quem que governa o nosso barco. A sua vida tem um capitão que está cuidando da sua história, e às vezes você se esquece que esse capitão é o Senhor Jesus. Você passa por problemas, por lutas, você chora, você pergunta para as pessoas por que é que eu estou passando por isso, e você se esquece de perguntar para o Senhor: Senhor, vem comigo nesse momento de maior dor que eu estou passando. Talvez você chegou aqui com essa palavra ecoando dentro do seu coração. Já tem mais de uma semana que você não consegue botar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Você está se perguntando: Jesus, o que está acontecendo comigo? E Ele te trouxe aqui para você entender: filho, isso que está acontecendo com você é a minha resposta às suas dificuldades, aos seus medos. Você não precisa depender dos homens, você precisa depender de mim. Já parou para pensar? Ah, Daniel, mas eu já estou desempregado há 4 meses. Amém. Fala para o Senhor: Pai, eu dependo de você. Você sabe que eu preciso da tua provisão. Senhor, o meu casamento ele está complicado, a minha vida está complicada, o meu relacionamento, a minha faculdade, o meu trabalho, está tudo dando errado. Quem é que está no seu barco? Você precisa responder essa pergunta para dentro de você: quem é que está no seu barco? Porque talvez você se esqueceu que o Senhor dos Exércitos está contigo. E esse era o ambiente que os discípulos estavam passando. Reflita comigo: eles estavam num barco, num momento muito complicado, e Jesus estava no barco com eles. Quando Jesus ele morre e ele vai assunto aos céus, a primeira coisa que Pedro fala para ele: Jesus, o que será de nós agora? Jesus fala para ele: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Entenda uma coisa: não ficou lá com Pedro. O Espírito Santo está dentro de você, cuidando da sua história, desafiando o medo de afundar. Só afunda quem se esqueceu que o Espírito Santo está dentro de você. Sabe por que se esqueceu? Porque já faz mais de meses que você não busca a presença dele. Já faz mais de meses que você não consegue ajoelhar o seu joelho na sua casa e falar: Senhor, eu não preciso de mais nada, eu preciso somente de você. Já faz mais de meses que você não consegue olhar para a sua vida e falar assim: Espírito Santo, eu estou vivendo um desastre, eu preciso da sua intervenção. Mas você consegue olhar para as pessoas e dizer assim: ah, eu não consigo porque você não me ajuda. Eu não tenho forças porque o meu irmão não conseguiu me ajudar. Não, amados, quem vai defender as tuas guerras é o seu Senhor. Quem luta as suas batalhas é o seu Senhor. Ele não vai te deixar afundar. A gente pode contar aqui várias histórias sobre Jesus dentro de um barco. Não adianta eu ler a palavra do Senhor e não entender que esse barco é a minha vida. Quando a gente vai estudar hermenêutica, existe um ponto que se chama a lei da primeira menção. Hoje de manhã o pastor Luciano estava anunciando o curso de teologia. Eu imagino que tem alguns membros aqui que façam curso de teologia, e você vai estudar ou você já estudou sobre isso. A lei da primeira menção, ela é uma lei que descreve a seguinte maneira: uma palavra ou um texto, a primeira vez que ela foi citado, ela serve como padrão para corresponder à revelação do Senhor na Bíblia toda. E eu fui procurar sobre a casa do Senhor, e a primeira vez que essa palavra é mencionada, ela está no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 17. Você não precisa abrir, amém? Eu vou ler para você. Na parte B, diz bem assim: este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é
a porta dos céus. Então, quando eu falo sobre a casa do Senhor, preste atenção nisso que eu vou falar para você. Você precisa fixar isso na sua mente. Se você estiver anotando no seu celular ou no papel, preste atenção nisso aqui. Se você entender que você é a casa do Senhor, você está dando autorização para o Senhor agir na sua história. Não tem como Jesus, ele arrombar a porta da sua casa. Em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Ele não vai entrar onde ele não foi convidado. Isso faz sentido para você? Talvez você tenha algum amigo, né, que vai na sua festa sem ser convidado. Ou só acontece comigo? Lá no Rio é complicado. Às vezes aparece gente que não é nem convidada e fica aquele climão, né? Mas Jesus não faz isso. Se você não abrir a porta para ele, ele não tem como entrar. Então, se eu sou casa do Senhor, eu estou vivendo esta promessa escrita do Senhor. Este não é um outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Deixa eu te contar uma coisa. As pessoas não te olham à toa. Elas olham para você porque elas sabem que você carrega algo essencial para a vida delas. Sabe aqueles dias que você está um caco? Você está cansado, você está triste, você brigou com seu esposo, você brigou com a sua mulher, você está no pior dia da sua semana. Aí chega uma pessoa e fala assim para mim: olha, muito obrigado pela sua vida, tá? Você é uma bênção na minha vida. Aí você fica: eu, Deus, todo quebrado que eu estou. Isso quer dizer que você está vivendo este versículo. Você é a casa do Senhor. Você é a casa do Senhor. E é esse lugar que Deus te chamou para ser. E é esse lugar que Deus te chamou para viver, ser casa dele. Então se comporte como o anfitrião da casa. Sabe o que o anfitrião faz quando está recebendo um convidado? Ele começa a arrumar a casa toda. A minha mãe é assim: Daniel, tua tia está vindo aqui em casa. Aí eu falo: entendi. O que ela quer que eu faça? Arrume tudo. Aí saiu, pega a vassoura, vai. Aí ela vai passar pano na casa. Eu tenho cachorro e gato. Aquilo traz pelo para tudo quanto é lugar, não é? Aí a gente limpa. Quando volta está cheio de pelo. Ai, Jesus amado. E limpa de novo. Está tudo cheio de pelo. Aí ela passa o pano de novo. Quando eu vou receber alguém, eu preparo a casa. Porque eu não quero que as pessoas tenham uma impressão de que eu não seja alguém arrumado. Talvez seja essa maneira que você está pensando na sua vida com Deus. Deus, eu preciso arrumar aqui. Deus, eu preciso limpar aqui. Deus, mas não. Deus quer que você viva uma vida reta com Ele. Deus não quer que você arrume somente a sua casa quando Ele está vindo para falar com você. Porque a gente é assim, né? Não, eu vou me arrumar todo porque eu estou indo para a casa do Senhor. A gente coloca uma manta como se ela fosse nos esconder do nosso Senhor. O Senhor te vê da maneira que você nem imagina. Então é este lugar que o Senhor está querendo te chamar. Quando os discípulos eles ficam com medo, eles ficam desesperados, eles se esqueceram quem estava no barco com eles. E é essa maneira que a gente tem vivido no reino dos céus. Imagina, está tudo dando errado. Está tudo bem, gente, o nosso Senhor está aqui conosco. O barco está quase virando, está tudo bem, o meu Senhor está aqui comigo. E é assim que você chegou aqui. A tua vida está de cabeça para baixo, está tudo bem. Já viu quando o irmão chega para você: ei, meu amado, como é que está a sua vida? Está tudo bem? Está tudo bem. Está um problema sério. Está tudo bem porque você entendeu que o Senhor está contigo no barco. Mas é de joelhos que você fala assim para Ele: Senhor, está tudo bem, porque eu sei que você está comigo, mas passa comigo por essas dificuldades. Senhor, está tudo bem, eu sei que está tudo bem, porque eu não posso temer. Vou temer porque se o Senhor está comigo.
desafiando o medo de afundar. Eu não tenho medo de ir para um lugar que vai me trazer falta de entendimento no Senhor. Eu não tenho medo de ir para esse lugar, porque eu sei que Ele vai estar comigo, me guiando a minha vida em todos os momentos. Eu não tenho medo. E era esse o ambiente. Só que a história não para por aí. Os discípulos, eles ficam atordoados e Jesus dá uma ordem para o vento: acalme-se. E o mais interessante é porque a gente lê essa história 3 vezes, porque além de Marcos, ela também está em 2 outros evangelhos. Em todos eles você não vê Jesus se alterando. Meu Deus, eu mesmo. Em nenhum momento Jesus ele está nesse lugar. Ele está sempre tranquilo, porque ele sabe quem está com ele. Aí chega a minha vida e a sua. Chegou a hora de eu dar autoridade para o Senhor. Pai, eu sou casa, habitação sua. Então fala comigo quando eu precisar te ouvir. Enquanto a gente estava aqui no momento de adoração, eu pude sentir vocês vivendo algo tão poderoso. Uma igreja que entendeu que não tem como vencer as suas guerras sem adoração. Ela não é parada nunca mais. Uma igreja que entendeu que as suas guerras não são vencidas na força do seu próprio braço. Ela vence qualquer luta. Recentemente a gente passou por um momento muito difícil na nossa igreja. Nosso pastor, ele tinha passado por um câncer. Estava tudo bem, até que ele foi fazer os exames e ele foi constatado com mais 2 cânceres dentro do seu corpo. E eu lembro que um dia eu estava saindo da sala dos pastores, e eu encontrei com ele no corredor. Ele estava com uma afeição de que estava tudo bem. Eu lembro que aquilo me constrangeu, porque a gente estava muito triste. E ele tinha feito um pedido. 3 semanas antes dele anunciar para a igreja, ele falou para os pastores: olha só, eu estou passando por isso aqui. Na primeira semana ele estava no culto, mal, mas milhares de pessoas se curvavam diante do Senhor, e a gente não podia falar nada para a igreja. Na segunda semana ele estava muito triste, mas ele estava lá. Na terceira semana ele estava muito abalado. Foi quando ele comunicou: hoje eu vou contar para a igreja, porque nós vamos entrar em guerra. Na terceira semana, faltando 1 semana para a cirurgia, ele anuncia para a igreja. Eu lembro que nesse dia, lá na nossa igreja são 3 cultos: 8h30, 11 e 7 da noite. Eu estava nos 3 cultos, e no culto de 8h30 as pessoas foram pegas de surpresa. No culto de 11 horas, ele estava pregando, e quando ele anunciou para a igreja o momento que ele estava passando, a igreja saiu toda da cadeira, veio para frente. É assim, a igreja é desse modelo. Elas ficaram todas paradas na frente dele. Durante 1h30, a igreja só agradecia ao Senhor pela vida do pastor e dizia: a guerra já está ganha. E é isso que você precisa entender. Ele entrou numa mesa de cirurgia. Hoje o nosso pastor está bem, vivendo o milagre do Senhor, porque a igreja entendeu: não tem como lutar uma guerra se essa guerra não for o Senhor batalhando comigo. Você nunca vai vencer uma guerra se você tentar com a tua própria força. Ah, Daniel era o melhor médico, era o melhor hospital. Não, não é sobre isso. É sobre uma igreja que entendeu que ela precisa se ajoelhar para vencer as suas guerras. É uma igreja que entendeu que ela precisa se curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, porque só você pode fazer algo aqui nesse lugar. Já tem um ano que o nosso pastor está lá bem, porque nós entendemos que essa guerra foi ganha quando uma igreja entendeu que ela precisava se curvar diante do Senhor e pedir intervenção de vida. Quando eu reconheço que é o Senhor que governa a minha vida, eu não vou mais temer.
E é esse lugar que Deus está te chamando nessa noite, amados. É esse lugar que o Senhor está te chamando. É este lugar que o Senhor está chamando você para viver. Filho, dependa de mim. Aí está você aí. Liga para fulano, liga para ciclano. Lá no Rio existe uma coisa muito ruim, que é, se você não conheceu o fulano de tal, só acontece no Rio, você não consegue as coisas. Porque se você não conhece o prefeito da cidade, que isso, eu conheço o meu Senhor e Ele vai intervir as minhas guerras. A Bíblia conta que então os discípulos perguntam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pior coisa do cristão é não reconhecer e nem conhecer aquele que ele ama. Vai doer agora. Talvez você entre aqui nessa igreja todos os dias e não entendeu que o homem que está sobre a sua vida pode fazer algo transformador na sua história. Era isso que os discípulos estavam passando. Quem é esse? Quem é esse que acalma o vento? Quem é esse? Quem é esse que faz milagres? Quem é esse que faz maravilhas? Esse é o meu Deus. Esse é o meu Pai. Esse é aquele que me chamou para viver os meus milagres, os meus propósitos. É Ele que vive dentro do meu coração. É Ele que eu amo, é Ele que eu busco, é Ele que eu anseio pela sua volta. Eu não posso viver sem a sua presença. Não tem como viver uma vida na presença do Senhor se Ele não está comigo. Eu vou vir para o culto de semana, de final de semana, eu vou para a vigília, eu vou para o círculo de oração, eu vou para mulheres que buscam a presença de Deus, homens que vivem para o Senhor, jovens que vivem os milagres do Senhor nas praças, nas casas. Mas se você não reconhece quem é o Senhor, você fica que nem esses discípulos, preocupado, porque o maior medo deles é descobrir quem é que estava com ele no barco. A gente precisa seguir essa mensagem, e eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora. São 3 pontos muito importantes na nossa vida, porque não tem como caminhar com o Senhor se eu não entendi quem é que está comigo. Vocês acabaram de ouvir, os discípulos não sabiam, eles não entendiam que Jesus não era só mais um homem com eles. Jesus não era só mais uma pessoa com eles. Jesus não era só alguém que está ali no barco, alguém que comprou a passagem, que entrou nesse barco. Não, ele entrou aqui no barco, a gente nem sabe quem é esse homem. O primeiro destaque que você precisa ter na sua vida, o primeiro ponto, na verdade, é entender que eu vou ter que fazer o que ninguém faz. Presta atenção. O barco estava afundando. Estava tudo dando errado. A primeira coisa que os discípulos fizeram foi se desesperar. A segunda coisa que eles fizeram foi: Jesus está no barco. Nós precisamos entender que no reino de Deus, a primeira decisão, ela é a mais importante. Se eu sei e se eu compreendo quem está comigo, eu preciso fazer o que ninguém faz. Só que naquele momento ninguém teve a capacidade de dar a primeira palavra. Não precisamos temer, o Senhor está conosco no barco. Não precisamos ficar com medo, o Senhor está conosco no barco. Enquanto eu orava com o Senhor sobre essa mensagem, Ele me falou a seguinte coisa: não adianta viver só observando o mover do meu espírito, Daniel. E é assim que as pessoas estão hoje em dia, observando o que o Espírito Santo está fazendo. Eu observo o que o Espírito do Senhor está fazendo. Não, você viu o que aconteceu com a vida de Silvânia? Silvânia está vivendo o melhor de Deus na vida dela. Amém, só estou vendo. Você viu o que aconteceu com o Roberto?
Roberto está vivendo os milagres do Senhor na vida dele. E com você? Não sei. Você viu o que aconteceu com a Jucicleide? Jucicleide está, o melhor de Deus está vivendo sobre a vida dela. É assim que as pessoas vivem. Elas pegam a Bíblia, colocam debaixo do braço. Não, é isso aí. É isso aí que está acontecendo. Você viu? Foi curado. Amém, Deus abençoe ela. Mas a Bíblia aqui, dentro de casa, aberta no Salmo. Vou nem falar qual que é o Salmo, porque se estiver aberto na tua casa, você vai achar, eita. Faça o que ninguém fez. E olha só, a história diz que Moisés estava com os israelitas e os egípcios estavam vindo para poder prendê-los. A história conta que eles estavam andando até que eles chegaram na frente do mar. Você imagina, eles estão prestes a serem presos. E agora está Moisés, o povo de Israel, de frente para o mar. Eu imagino que o primeiro falou assim: falei, andamos para encontrar no mar. Era só pegar a BR-42, sempre tem um, né? Era só ir por tal lugar. Está Moisés na frente do mar. E o Senhor fala para ele: Moisés, levanta o cajado. A primeira coisa que se eu fosse Moisés, eu ia pensar assim: Senhor, vou levantar porque o Senhor mandou. Nós precisamos somente fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Jesus te pediu para renunciar, renuncia. Jesus te pediu para largar isso, larga isso. Jesus te pediu para amar as pessoas, então ame as pessoas. Jesus te pediu, faça. Ontem eu estava pregando na IBA, era um culto de jovens, e o Senhor tinha me dado uma mensagem para eles, que era: se Deus te mandou fazer alguma coisa, faz rápido. Não sei você, mas a juventude, estou vendo aqui alguns jovens na minha frente, a gente quer ver um dirigível verde passar. Não, Senhor, é o Senhor falando comigo? Então passa um dirigível verde aqui. Vai falar que sou eu que faço isso. Não, vai passar um Corcel prata. Nem tem mais esse carro. Então, se Deus está te chamando para fazer alguma coisa, faz rápido. Se Deus olhou para você e falou: filho, eu preciso que você se posicione na minha vida, eu preciso que você busque a minha presença, então busque a presença, porque Ele quer te usar de maneira poderosa. Aí fica você pedindo para o Senhor: não, Deus, eu preciso que você confirme com 3 pessoas. Meu Deus, até tu encontrar essas 3 pessoas, vive dentro de casa jogando videogame. Os pais falando aí: meu Deus, deve ser para vocês. Age rápido. A tua escola está perdendo pessoas para o mundo. No teu trabalho tem pessoas indo para o inferno porque você não tem coragem de falar do amor do Senhor para eles. Se Deus está te chamando para falar alguma coisa, age rápido. Talvez é o irmão que está do seu lado, que você trouxe de visitante hoje. Você agiu rápido. Hoje de manhã o pastor falou assim: gente, tragam 10, 20 visitantes. E você veio aqui, você é a resposta de Deus neste lugar, para esta igreja. Então viva os milagres do Senhor aqui. As células voltaram. Comece a levar pessoas para as células, para que elas vivam o propósito do Senhor. Não tenha medo. Não sei o que Jusilene vai pensar de mim. E deixa Jusilene pensar o que quiser. Leve ela para casa para viver o milagre do Senhor. Porque se você não falar do amor de Deus, ela vai afundar nesse barco. Lembra quando eu falei de casa? Entenda uma coisa: quando Deus te pedir alguma coisa, faça rápido. Segundo, eu já vou terminar, então eu queria pedir para a banda subir. Uma coisa que a gente precisa entender é quem está no nosso barco. Deixa eu te falar uma coisa. Com quem que você está andando? Não, estou andando com o Anderson. Anderson é gente fina. O que Anderson faz? Anderson trai a mulher dele.
Ah, gente fina. Entendi. Não, estou andando com Roberta. Ih, Roberta é uma mulher incrível. Oh, mulher, poderosa. Mulher de oração? Não. Que oração, Daniel? Fala mal de todo mundo. Eu preciso entender quem é que está comigo no meu barco. Porque você está aqui, cheio da presença do Senhor, vivendo milagres do Senhor, mas você está colocando para andar com você pessoas que não acreditam naquilo que você vive. Eu vou citar alguns nomes: Sansão e Dalila. Não preciso nem contar, né? Salomão e as mulheres estrangeiras. O filho pródigo e as más companhias. Judas Iscariotes e os líderes religiosos. O povo de Israel e as influências pagãs. Duplas perfeitas. É as duplas que o mundo diz que nós temos que andar. Mas presta atenção: Moisés e Josué. Amém? Ruth e Noemi. Davi e Jonatas. Elias e Eliseu. Jesus e os seus discípulos. Paulo e Timóteo. Eu falei só 12 nomes. 6 de más companhias e 6 de boas companhias. Só de eu entoar o nome de Jesus e os discípulos, Paulo e Timóteo, você consegue entender que, cara, esses amigos eram incríveis no Senhor. Aí fica você andando com o seu tio, você sabe, aquele irmão que nem acredita naquilo que você vive, aquele amigo que não acredita naquilo que você é, e você não tem coragem de trazer ele para a casa do Senhor porque ele não gosta da presença de Deus. Então fica no barco com ele. Então fica no barco com aqueles que vão derrubar você. Então fica no barco com aqueles que decidiram fazer você viver momentos terríveis. Então fica no barco com esses que você não tem coragem de trazer para a presença de Deus. Porque se você não decidir mudar a vida deles, eles vão mudar a sua vida. Em um certo momento da minha história, eu precisei definir quem é que andava comigo. Tenho 3 amigos que viveram a infância inteira comigo. E um desses amigos, ele um dia me chamou para conversar. Homem de Deus. Pense em uma pessoa que é homem de Deus. Tipo o nosso pastorzão Luciano. Homem de Deus. Ele era o que mais trazia pessoas para o reino dos céus. Mais. Não existia evangelista daquela maneira. Não tinha tempo ruim para ele. Estava tudo certo. Estava tudo bem. Ele falava da presença do Senhor de uma forma tão poderosa que você ouvia ele falar, você sentia Deus do teu lado. Até que um dia ele virou assim para mim: Daniel, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: amém, vamos lá. Ele sentou comigo e falou assim: eu pedi para Deus. Eu falei: o quê? O Brasil inteiro? Porque você vai viver isso. Ele: não, eu pedi para não viver mais isso. Eu falei: cara, você tá doido? Ele: Daniel, eu não quero mais. Eu falei assim: vamos orar. Já viu quando alguém vem conversar com você e você não sabe o que fazer? Fala para ele: vamos orar. Aí ele falou: vamos orar, mas eu já estou decidido. Falei: amém. Começamos a orar. Eu falei: Senhor, eu não sei o que falar para ele. Ele te ama. Deixa eu contar uma coisa que esse amigo passou e viveu. Lá no bairro que eu cresci, né? Se chama Campo Grande. Não sei se alguém aqui conhece, no Rio de Janeiro. Ele é um bairro
é muito complicado, tem os seus problemas. E teve um dia que ele começou a fazer uma célula, e a célula era muito engraçada, porque todo mundo que ia na célula dele era somente aqueles que ninguém queria ficar perto. E eu tô falando sério. Teve o dia que a polícia bateu lá para levar um preso. Eu falei assim, cara, você é doido. Ele falava para mim, Daniel, se eu não amar, quem vai amar? E eu olhei no olho dele, eu falei assim, cara, você lembra de fulano? Ele lembra, mas eu não quero mais. Eu só falei para Jesus, o que eu vou falar para ele? E eu senti no meu coração Deus falar o seguinte, é uma escolha dele, filho. Deixa ele fazer o que ele quer. Tem 4 meses que ele me ligou. Ele está morando em outro estado. E ele falou assim, Daniel, naquele dia que a gente conversou, eu me sentia dentro do barco. Enquanto eu falava com o Senhor sobre essa mensagem, o Senhor me falava que existem pessoas aqui dentro desse barco. E ele me ligou e falou, Daniel, eu estava dentro de um barco que estava dando tudo errado. Falei, cara, por que você fez aquilo? Por que você desistiu? Por que você parou? Ele simplesmente virou e falou assim para mim, Daniel, sabe por que eu não continuei? Sabe por que eu falei para o Senhor, eu não quero mais? Foi porque eu não consegui separar os meus problemas e entender que o Senhor estava comigo no meio deles. Deixa eu te falar uma coisa, viver o evangelho do Senhor não é fácil. Se alguém te disse isso, ele estava mentindo. Deixa eu te falar, é mentira. Mas o Senhor está contigo todos os dias. E eu fui de novo orar. Senhor, o que eu falo para ele? Se há 8 anos atrás o Senhor tinha dito para deixar ele ir, se há 8 anos atrás você falou para mim, filho, ele quer fazer isso, vai. Eu orei de novo. E o Senhor falou assim para mim, fala para ele que eu estou esperando de braços abertos. Eu não estou contando uma história que não aconteceu. Eu estou falando da história mais impactante da minha vida. Hoje esse homem está vivendo algo poderoso na vida dele. Porque existe a chance para quem entende que o Senhor está no nosso barco em todo tempo, em todo momento. Se coloque de pé no seu lugar. O terceiro ponto, e eu terminei a mensagem, chegou a hora de sair do barco. Chegou a hora de você sair do barco. Deus não te chamou para ver o mover. Deus te chamou para participar do mover dele. Acabou essa coisa de ficar vendo o Senhor fazer coisas na vida dos outros. Acabou essa coisa de viver o evangelho de mentira. Acabou essa história de viver o evangelho sem a realidade do céu. Chegou a hora de você viver os planos do Senhor para sua vida. Esse meu amigo passou 8 anos vivendo tudo aquilo que o Senhor não tinha para ele. E ele me liga chorando, Daniel, eu tomei a pior decisão da minha vida. Hoje eu quero voltar. Deus está falando com jovens aqui, homens e mulheres que precisam voltar para o Senhor.
você abandonou, você largou tudo, você deixou tudo de lado, mas chegou o dia de você voltar. Irmãos, eu vou embora amanhã para o Rio de Janeiro, mas o Senhor vai tirar você desse barco que está quase afundando. Ah, Senhor. Vamos lá, feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.